Boas-vindas ao canal Anizumo. Essa é a parte final de Yusha Gashinda. A parte 1 tá na descrição e comentário fixo. Bora pro vídeo. No episódio anterior, o protagonista precisa beber os fluidos mágicos da princesa para recuperar sua força. Mas antes que ela prosseguisse, Touka a impede. Em vez de obrigá-la a passar por algo tão constrangedor, ele decidiu confiar na habilidade da garota e se escondeu entre os esqueletos do Leland. Quando o momento chegou, ele atacou e expôs o cristal mágico para a princesa destruir com sua habilidade de arqueira. O plano deu certo e conseguiram capturar o inimigo. Porém, ele era apenas um lacaio de outro monstro, de rank muito maior. Ele chega acabando com todos. Touka se sacrifica para salvar a princesa e quase morre no processo. O Leland não tinha mais nenhum remédio com ele, então só há uma alternativa para salvar o protagonista. Sim, a princesa se esforça para fazer xixi, mas não adianta. Ela tá muito nervosa, então o líquido não sai. Touka agradece, mas fala que não tem problema, porque a princesa não deveria fazer algo tão humilhante. Enquanto tá conversando, finalmente dá seu último suspiro e morre. Desesperada com a tragédia, Marguerita começa a chorar em cima do falecido herói. E adivinha, ela chorou tanto que as suas lágrimas o ressuscitaram. Agora, cheio de mana, ele transforma a espada numa enorme coxa com meia calça para esmagar o monstro e salvar todos. Não muito longe dali, logo após o inimigo ser derrotado, um homem misterioso acorda, emocionado sobre a batalha que teve com o herói. Seu nome é Diego Valente. Ele conversa com outro necromante, chamado Frederico Norsten, sobre o plano de dominar o mundo. No dia seguinte, os protagonistas estão resolvendo as coisas com a derrota do Leland. Ele ficou maluco por usar muito elixir de uma vez, e o guarda-costas da princesa vai tomar conta do orfanato, transformando o local em uma escola para futuros guerreiros. Foi ele quem ensinou a princesa a lutar. Por causa do seu treino árduo, Marguerita havia se tornado uma pessoa durona, que nunca chorou durante a vida toda. Mas ontem, ela finalmente pôs todas as lágrimas pra fora e se curou da doença de absorção de mana. Touka fica um pouco chateado porque pretendia usar os fluidos da garota para manter sua aparência humana, mas ela lhe entrega os remédios restantes, já que não vai mais precisar. Enfim, o trio anuncia a partida. Eles ainda precisam salvar o mundo de todos os monstros que estão surgindo ultimamente. O rei os presenteia com uma carruagem mágica, que se move utilizando magia. Mas estranhamente, no dia da partida, a princesa não veio se despedir. Seu empregado entrega apenas uma carta, junto com uma caixa contendo uma surpresa que a Marguerita deixou para os protagonistas. Na verdade, ela estava escondida dentro da caixa. A princesa se juntou na jornada para salvar o mundo, com a missão de ensinar o Touka a lutar como um espadachim de verdade. A próxima parada é na cidade de Moaran. A princesa aproveita para ensinar etiqueta pro Touka. Já que vai se casar com ele um dia, o rapaz precisa aprender a se comportar como realeza. Essa conversa, no entanto, parece deixar a Yuna um pouco enciumada. Ela se lembra de quando era mais nova e prometeu que ficaria junto com o Touka para sempre. Conversando com a Marguerita sobre o seu amigo, a princesa parece ter percebido o ciúme da garota e a confronta sobre o casamento, perguntando se ela não vai se opor. Não admitindo os seus sentimentos pelo Touka, ela fica brava e sai correndo da casa de banho. Lá fora, encontram um monte de bêbados estranhos e um deles até a morde. Touka chega com uma toalha para cobrir a amiga. Yuna não tá se sentindo bem após ser mordida, mandando ele ir embora com a princesa, dizendo que odeia ele e que não quer mais ficar com ele. Na casa de banho, as garotas perceberam a situação e estão lutando contra os zumbis, quando Touka chega carregando a Yuna. Na verdade, todo aquele show que ela fez de bater nele e mandar ele embora, era porque ela estava sentindo que já estava se transformando em um zumbi. Então o Touka mente, dizendo que a garota tomou um resfriado por ter saído na cidade com pouca roupa, disfarçando, porque ele não quer que todos saibam que ela tá se transformando. O Belarco surge novamente, do nada, e os ajuda a chegar até a mansão do prefeito, onde os sobreviventes da cidade se esconderam. Nessa hora, Yuna se transforma completamente e ataca o Touka, mas Anri usa o poder necromante para controlar o seu corpo.
Assim, conseguiu convencer as pessoas da mansão de que ela não era um zumbi. Na verdade, a Yuna ainda tá viva, mas a sua alma foi corrompida por algum feitiço que a transformou nesse zumbi. Anri utiliza um cristal que comprou na capital para mostrar o estado da garota para os outros amigos. Sabendo disso, Touka se prepara para derrotar ou roubar o cristal de quem criou esse feitiço. Mas tem um problema. Logo vai anoitecer e a Anri não consegue usar o feitiço de controle de corpo enquanto estiver dormindo. Então ela tem uma ideia, de transportar a sua própria alma para dentro do corpo da Yuna, igual fez com o do Touka e o Shion. Mas o protagonista interfere. Se a Anri sair do corpo de necromante dela, não vai mais conseguir usar o feitiço de controle de zumbis, uma habilidade poderosa nessa situação. E então sugere transferir a sua própria alma para dentro da Yuna. Na verdade, ele só queria o corpo para poder bisbilhotar as coxas dela, mas disfarça, dizendo que só estava procurando por mais marcas de mordida. Durante a noite, todos estão dormindo quando um monstro poderoso invade a mansão, derrubando as paredes. Eles começam a contra-atacar, mas não querem matar os zumbis, porque são todos cidadãos que ainda podem ser salvos. Então focam o ataque nos monstros, enquanto o prefeito os leva para uma última fortaleza dentro da mansão que já foi invadida. Nessa torre secreta tem até canhões. O prefeito dispara para demonstrar o poder, sem pensar que isso revelaria a posição dos últimos sobreviventes. Touka usa o cristal de raio-x do Leland, junto com o cristal de ver almas da Anri, e consegue encontrar os monstros bem embaixo deles. Eles são atacados e quase derrotam um dos monstros, quando ele é fortalecido por outro de rank superior. A criatura basicamente foi transformada em um zumbi, então descobrem quem está causando todos os problemas. Touka pede para Anri visualizar uma espada gigante para atacar a criatura, mas ela não consegue. Então, ainda dentro da Yuna, Touka pega a espada para mostrar como se faz. Isso significa que ele realmente era o herói escolhido pela espada sagrada. Não era porque estava no corpo do Shion, já que a Anri não conseguiu usar o poder da espada. Durante a confusão, a mãe dos zumbis foge, e um dos garotos é mordido. Ele corre em direção do monstro superior na esperança de não virar um zumbi, mas é atacado. O prefeito também foge, abandonando a cidade. Quem atacou o garoto é o Diego, que vimos mais cedo. Ele se mostra o verdadeiro chefão final por trás de toda a destruição do mundo. A Anri explica que entre os necromantes ela é considerada defeituosa. Mesmo com seu nível de mana astronômico, Diego é cerca de 40 vezes mais forte do que ela. Praticamente qualquer magia dele é infinita. Ele começa a controlar as pessoas da cidade, sabendo que os heróis não teriam coragem de atacá-los. Então Touka utiliza a espada para criar uma parede, mas a sua mana já tá acabando. Quando tudo parecia perdido, a carruagem mágica atropela o Diego. Touka havia obrigado o prefeito a ficar e lutar. Infelizmente, ser atropelado não é o suficiente para derrotar o Diego. Mas outro herói surge, ou melhor, heroína. Millie Yunaris anuncia sua chegada, surpreendendo Touka, que deixa a irmã da Yuna e o seu pai ainda mais confusos por ela estar ali. Millie usa sua espada sagrada para atacar os inimigos, afugentando o Diego. Antes de ir embora, ele conta que os zumbis vão se transformar em monstros permanentemente em cerca de 24 horas. Todos os cidadãos, incluindo a própria Yuna, não terão salvação se o tempo acabar. No dia seguinte, Touka descobre o local onde Diego provavelmente está escondido. Eulvânia, a cidade natal do Touka e da Yuna, que foi destruída na guerra 3 anos atrás. Com a carruagem mágica, devem chegar até a cidade em cerca de 12 horas. No caminho, Touka pergunta sobre a situação da Millie de heroína. Como é possível ter 2 espadas sagradas? Mas o pai dela interrompe. Fieri Yunis repreende a Yuna por não ter ficado no vilarejo como ele mandou. Durante a briga, Millie estranha a forma como a irmã tá falando, dizendo que até se parece com Touka. O protagonista inventa a desculpa de que pegou os costumes por convivência, o que deixa a Millie enciumada, porque ela tem sentimentos pelo garoto. Ela prometeu se casar com ele, diferente da Yuna, que diz não gostar do Touka. Isso causa uma enorme confusão, porque a Marguerite também tá de olho no protagonista. As outras companheiras da Millie são a Shannon e a Dorothy, 2 magas, sendo que a Dorothy também era companheira do Shion e o Kyle 3 anos atrás.
A conversa é mais uma vez interrompida, agora por uma emboscada. Fieri e Dorothy saem para lutar enquanto o resto foge na carruagem. Mas havia outra armadilha esperando por eles. Um buracão gigante no chão que derrubou a carruagem. Touka agiu rápido e transformou a espada em um colchão que salvou todo mundo. A Anne comenta que não era hora de criar mais armadilhas, reclamando como se o Touka tivesse cavado outro buraco. Enquanto isso, uma mulher misteriosa é vista, orgulhosa de ter derrubado o herói. Os protagonistas saem da carruagem, esperando enfrentar mais inimigos, mas o local tá cheio de armadilhas. Millie usa sua espada para dissipar a neblina, só que logo ela retorna, provavelmente ao feitiço de algum inimigo. Antes que pudessem entender melhor a situação, um a um, todos os protagonistas são eliminados. Touka implora pela própria vida. Ele se rende e entrega a espada sagrada em troca de ser poupado. Mas era mais uma armadilha dele. Seus amigos fingiram serem eliminados enquanto a Anne controlava os monstros. Touka usou as pedras mágicas para encontrar a mulher. Pelas armadilhas, percebeu a forma como ela luta. Ele, que é um covarde e mestre das armadilhas, sabe melhor do que ninguém que ela não se revelaria se não tivesse certeza de que a luta já estava ganha. Porém, quando Touka para de usar as pedras, percebe que a mulher na sua frente é a sua mestra, Ethel Borghini, a ladra que o ensinou a usar armadilhas. Nessa situação, ele precisa revelar para a mestra quem ele realmente é, então a Millie descobre a verdade. Ethel finalmente se rende e decide ajudar o antigo aluno. Ela o leva até um homem nas montanhas que pode consertar a carruagem. O velho era ninguém menos do que Ledo Braden, o avô do Xion. Devido à idade avançada, ele praticamente não enxerga mais. Então não estranha o comportamento diferente do neto preferido. No entanto, vai levar mais de 2 dias para terminar de consertar a carruagem. Desse jeito, não vai dar tempo de salvar a Yuna e o restante dos zumbis. Então Margarida surpreende todos. Enquanto conversavam, ela terminou de ler um livro inteiro sobre conserto de carruagens mágicas. Ela começa a estudar mais ainda. Com sua ajuda, conseguirão consertar a carruagem em menos de 2 horas. Enquanto isso, Millie finalmente revela a verdade sobre o seu cargo de heroína. Sua espada sagrada é artificial, feita por humanos. Ela venceu um torneio e ganhou a espada, tornando-se a heroína responsável por derrotar os monstros. Mas existe uma diferença entre a espada dela e a do Xion. Esses monstros que estão causando caos vieram de um grande portão infernal que surgiu 3 anos atrás. Somente a espada sagrada verdadeira é capaz de fechar esse portão. Na verdade, esses monstros que vimos até agora são demônios que escaparam do inferno. Ethel conta que os necromantes que estão para enfrentar possuem os corpos dos 4 generais do inferno. A luta vai ser praticamente impossível, mas a espada da Millie provavelmente será capaz de feri-los. Após a conversa, Touka pede licença para ir no banheiro. Desde que possuiu o corpo da Yuna, não teve um momento de paz para ficar sozinho com ela. Finalmente, a sós, ele se prepara com as meia-calças, mas algo estranho acontece. No próximo instante, Touka se vê em Elvânia, 10 anos no passado. Yume, nande kyuni? Ore wa Yuna no futomomo o tannou. Ore! Ite! De início ele acha que tá sonhando, mas parece que realmente foi parar no passado. Livre dos problemas do presente, ele aproveita a aparência de criança para colocar meia calça nas garotas. Mas elas parecem não se importar, o que o faz suspeitar dessa situação de viagem no tempo. Ele se lembra que o dia em que apanhou do pai é o mesmo em que conheceu a Yuna, então corre para onde se encontraram. E como suspeitava, Yuna age normalmente. Só as pessoas que ele não conhece que estavam agindo estranho. Ele toma proveito da inocência da amiga para fazê-la prometer usar meia calças quando for mais velha. Isso deixa a Yuna verdadeira totalmente pistola. Ela começa a xingar o Touka. Seguindo sua voz, ele a encontra entre os arbustos. Ela imediatamente rouba as roupas do garoto. O Touka reclama, dizendo que ela poderia pegar de qualquer outra pessoa, mas a Yuna não consegue encostar nos outros. É como se ela fosse uma espécie de fantasma. Aparentemente, esse mundo foi construído com as memórias do Touka, então não estão realmente no passado. Tentando desvendar o mistério, vão até algum lugar que o Touka nunca viu antes, e encontram um enorme espaço vazio. O protagonista entra no vazio e vai parar no dia em que conheceu a Millie. Percebendo que o espaço branco avançou o tempo, eles continuam seguindo por mais e mais vazios, avançando, na esperança de chegarem no presente.
Touka passa por várias memórias, inclusive algumas traumáticas novamente. Ele estava presente no dia em que os portões do inferno se abriram, e a guerra entre os humanos acabou, dando lugar para uma guerra da humanidade por sobrevivência contra os demônios. Eles continuam avançando no tempo, e eventualmente Yuna começa a chorar, pedindo desculpas por sempre ter tratado o Touka tão mal. Ela só falava no herói sem saber que o Touka havia passado por tanta dificuldade. Nessa hora, um demônio superior surge. Foi ele quem prendeu o Touka nesse mundo feito de memórias, para devorar a sua alma. O garoto foge para o futuro e pede ajuda do Xion para combater o inimigo, mas o demônio altera suas memórias. Todos os guerreiros fortes que poderiam ajudar se tornaram fracos. Felizmente, ele tem uma fraqueza. O demônio não consegue alterar as memórias do Touka sobre ele mesmo. Então o garoto avança até o momento em que estava mais forte, quando foi salvo pelas lágrimas da princesa. Mas não adianta. O demônio consegue prever todos os movimentos do protagonista, porque consegue literalmente ler os seus pensamentos. Quando tá para ser finalizado, Yuna o salva. Parece que o demônio não consegue enxergá-lo. Yuna abraça o Touka e usa seus braços para atacar. O demônio tenta fugir, mas é esmagado pela coxa gigante novamente, desfazendo a ilusão. Quando retorna à realidade, Touka continua enxergando a alma da Yuna. Anri decidiu trazer a consciência dele de volta para o corpo do Xion, agora que a maioria descobriu sobre o seu segredo. Eles acorrentam a Yuna zumbi e a trancam no porta-malas da carruagem. Enquanto Touka estava no mundo das memórias, eles terminaram de consertar a carruagem. Ledo também criou dispositivos para se comunicarem à distância e uma roupa espectral que a Yuna consegue vestir. A visão dele tá falhando, mas no lugar ele começou a enxergar mana e almas. Quando se despedem, ele insiste, chamando seu neto de Xion mesmo, ao invés de Touka, mesmo após saber da verdade. Enquanto isso, Belarco e o prefeito da cidade amaldiçoada chegaram até a capital. Eles viajaram para pedir ajuda do rei na luta contra os necromantes. O prefeito se ajoelha e chora, implorando pelos reforços. Belarco também se ajoelha, e até o cavalo. Diante dessa situação, os cavaleiros reais decidiram pedir ajuda de um certo prisioneiro. Kyle, os guarda-costas reais e até o cavalo embarcam em direção à última batalha contra os necromantes. Porém, o Kyle ainda pretende derrotar o Touka e roubar o corpo do Xion para si. Faltando menos de 1 hora para todos os zumbis virarem demônios, o herói chegou até o esconderijo dos necromantes. Diego chega para recepcioná-los, quando a mestre do Touka o trai. Ela estava esperando por essa oportunidade o tempo todo. Diego confirma com sua visão necromântica que o corpo realmente está morto, sem alma. Mas é claro, porque o Touka escapou para o próprio corpo dele, para se infiltrar no castelo. No caminho, Touka começa a passar mal. Talvez tenha sido por transportar sua alma para tantos corpos com a necromancia, ou por ter tomado tantos elixires para continuar nos corpos sem eles apodrecerem. De qualquer forma, ele precisa seguir em frente, então derrota outros 2 demônios que se aproximavam. Anri transporta a consciência do Touka para um deles, enquanto entra no corpo do outro. Eles vão até a rainha zumbi e começam a conversar sobre um mundo onde humanos e demônios conseguem conviver juntos em paz. Isso move o coração da demônia e parece concordar com a ideia. Touka continua explicando, dizendo que conhece muito dos costumes humanos. Inclusive, em situações como essa, eles se cumprimentam encostando o dedo na cabeça um do outro. Como a alma fica dentro da cabeça, esse é um gesto bonito para simbolizar laços sendo conectados entre os humanos. Arigatou. Anata ni deaete yokatta. A demônia fica comovida com algo tão poético e cai completamente na armadilha do Touka. Ele só queria encostar na cabeça dela para usar a magia do demônio que bota as pessoas para dormir. Agora, em defesa, ela tá para ser destruída quando alguma coisa impede o Touka, que quase é morto no processo. Quem surge é o Frederico, o irmão mais velho da Anri. Eles começam a discutir sobre o destino do mundo. Quando Diego chega na cena, ele usa o General Infernal para comer a rainha zumbi. Apesar dela ter morrido, o poder do General Vertex absorve a magia dos outros demônios, então o feitiço de zumbificação ainda tá valendo. Touka desafia o Diego para um duelo em cima de uma torre. É claro que ele tá tramando algo, mas o necromante arrogante não se importa. Ele entra dentro do Vertex e o duelo se inicia, mas Touka perde rapidamente. Isso fazia parte do plano.
Uma explosão abre um buracão embaixo do inimigo. Etel e Anri usam toda a força para atacar. Touka volta pro corpo do Xion e bebe mais elixir de mana para descer com uma espadada violenta, só que não deu certo. Vertex, na verdade, consegue absorver qualquer tipo de magia. Para piorar a situação, Touka começa a passar mal de novo. Então ele bebe mais um vidro de poção e cai duro no chão. Anri tá para enfrentar sozinha o monstro quando Kaio surge. Ele pretende roubar o corpo do herói para si, mas ainda assim é contra os demônios e necromantes. Além disso, os outros reforços também vieram para ajudar. E o Touka, que parecia ter morrido, voltou com um aliado poderoso, o Xion, que agora tá usando o corpo do Touka. Na verdade, o Touka realmente morreu, mas foi parar no mundo da espada sagrada, para onde os heróis vão depois de terminarem o seu trabalho na Terra. Lá, Xion explicou que o Touka foi escolhido como o próximo herói, mas o seu corpo ainda está intacto, então ele pôde escolher retornar para o mundo dos vivos. No processo, ele ajudou o Xion a escapar também, usando o seu próprio corpo. Faltam só 3 minutos para completarem as 24 horas de zumbificação. Xion usa a espada do Kaio para quebrar o cristal de absorção de mana do Vertex, já que não consegue mais empunhar a espada sagrada. Touka transforma a espada em uma adaga, uma arma que ele conhece muito mais graças aos ensinamentos da sua mestra. Faltando só um segundo para completarem as 24 horas, Touka dá o golpe final e o espírito da Yuna desaparece. No dia seguinte, Yuna tá sã e salva. Diego conseguiu escapar, mas foi atacado por uma figura misteriosa e eliminado. De toda forma, a missão principal ainda não acabou. O Touka precisa ir até o portão infernal para fechá-lo. Xion, no entanto, adverte que isso seria impossível com o nível de mana do Touka. Logo, ele vai voltar para dentro da espada sagrada também, porque o Touka não consegue mantê-lo no mundo dos vivos. Então, Xion direciona o novo herói em busca da Sábia, uma antiga companheira que também lutou com eles 3 anos atrás. Kyle, Dorothy e os outros 4 protagonistas partem em busca da companheira perdida que vai conseguir ajudar o Touka a elevar o seu nível de mana. E assim termina a primeira temporada de Yusha Gashinda. Quando a próxima temporada lançar, eu trago aqui pro canal, então não esquece de se inscrever. Te vejo no próximo vídeo. Falou!